Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, que prazer nós estarmos aqui iniciando mais um capítulo desse livro dos estudos de domingo, estudos com nossa benfeitora querida Joana de Ângeles, né? Um momento assim que a gente abre um parêntese no nosso dia de descanso, né? Porque é um dia de descanso, e a gente abre esse parêntese para estarmos aqui refletindo com Joana de Ângeles. Então, isso é muito prazeroso e uma oportunidade ímpar, né, para todos nós tirarmos um tempinho, né, do nosso dia para nós refletirmos a respeito esses ensinamentos que ela vem nos trazendo aqui, nessa obra, falando da nossa atualidade, né, como será a nossa atualidade se nós trouxermos Jesus para junto de nós, né? Então, é isso que ela vai tratar. E para nós prepararmos os nossos corações, nós trouxemos Joana de Ângeles no livro Vida Feliz. A mensagem 114, que ela vai nos falar o seguinte: a juventude do teu corpo é breve. Utiliza para armazenar valores eternos. O verdor dos anos passa com celeridade, porém, os compromissos firmados se alongam por toda a existência. Tem cuidado com eles. Os bons serão sentinelas da tua jornada, abençoando-te as horas, e os maus se transformarão em cobradores impiedosos, perturbando-te a paz. Coloca sinais de luz pela senda. Colocar sinais de luz pela senda significa conquistas do terreno percorrido. Mantém-te jovem em todas as cidades, mediante uma consciência sem remorso e uma conduta reta. Nós achamos essa mensagem bem pertinente a toda a nossa conversa de hoje, né? E também é bom para nós pensarmos como a vida é transitória, né? A gente sabe que tudo passa, tudo se transforma e nós estamos nessa constante transformação. Então, que nós possamos utilizar as boas escolhas, os bons momentos com Jesus para caminharmos seguramente, né? Então, vamos fazer a nossa prece, falar com Jesus, trazer Ele para bem pertinho de nós nesse instante, onde estaremos refletindo em situações da nossa realidade, da nossa atualidade, e percebendo como fica tudo mais fácil quando trazemos Jesus para esta caminhada junto de nós, seguindo os seus valores, os seus ensinamentos e tudo aquilo que nós aprendemos no seu Evangelho. Abençoa nosso trabalho de hoje, os companheiros que irão adentrar ao estudo, aqueles que poderão assistir depois, que enquanto nós estivermos aqui estudando e refletindo, possamos sentir o amor de Jesus sobre nós. Obrigada, Senhor, fica conosco e que assim possa ser. Graças a Deus. Então, vamos cumprimentar aqui os nossos companheiros do chat. Nossa, a sala já está bonita aqui, cheia. Maria do Socorro Guedes está conosco. Boa tarde. Lina Calil, como sempre.
Jaqueline Oliveira, sejam todas bem-vindas. Lina está exultante de alegria, aguardando mais uma estreia das telas do cinema. Pois é, estávamos falando sobre isso agora com o Lúcio aqui nos bastidores. Quem já pôde assistir, né? Não, e quem não foi, não percam mais essa produção aí para a nossa reflexão. Ela também está comentando, né? Chico para sempre. E a gente está sempre homenageando, né, Lina? Esse amigo de sempre que nos traz tantas elucidações. O Lúcio Flávio, que está aqui conosco. Aí ele está dizendo que ontem ele assistiu o Predestinado. Isso aí. Nós ainda não tivemos o prazer, mas vamos ver. E todo mundo se programando aí, né? Isso mesmo. A Dídima está aqui conosco, antes a Andréia Calvano, seja bem-vinda, Andréia, Neide, Herbela, nossa, quanta gente bonita. A Dídima querida, Débora Rô, quem mais? Sheila Cristina, Glorinha. Nossa, a sala está linda, cheia. E quem mais, para não repetirmos aqui? Elaine Baima, Alex Barros, Patrícia de Cássia Campos. Então, meus amigos, sejam vocês e todos que chegarem muito bem-vindos ao nosso estudo, né? Nosso estudo é interativo. Se tiverem algum comentário, desejo falar alguma coisa, coloque no chat. Nós leremos sempre que der uma treguinha, né? E vamos, então, ao capítulo 17, né? O capítulo de hoje é o capítulo 17 do livro Jesus e a Atualidade. Angelina Serpa, boa tarde. E Sheila Maria Lopes, que eu não me lembro se tinha falado, acho que não. Boa tarde a todas e a todos, né? Sejam muito bem-vindos e vamos, então, aproveitar o nosso tempo, né? Porque o assunto é muito atual. Quer dizer, todos os assuntos que a Joana trata nesse livro são da nossa realidade, da nossa atualidade, né? Então, hoje, ela vai falar sobre a insegurança, que é conhecido de todos nós, né? Quem não esteve vivenciando momentos de insegurança, né? Quem já não passou por essas situações e como nós nos sentimos frágeis nesse instante, né? São situações para nós pensarmos. E nós vamos, então, começar a leitura, vamos dar uma paradinha, vamos comentar e assim nós vamos, né? Então, o que Joana vem nos dizendo aqui, né? Ela começa logo, né, falando que a segurança na Terra é conquista muito difícil e remota, demorada, trabalhosa, né? E ela logo ela coloca o porquê, né? Face à condição de ser planeta de provas e expiações. O processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos devem, né, se empenhar. Então, a gente vê aí que Joana vem, né, colocando a questão da segurança e afirmando para nós que essa segurança que nós gostaríamos de ter é um trabalho muito difícil ainda para nós e remoto ainda. Não sabemos para quando nós vamos sentir essa segurança. E quando nós falamos em segurança, nós pensamos logo em termos sociais, aquelas formas e maneiras de nos proporcionar segurança, equilíbrio dentro de uma vida social, né? Que nos permita viver em tranquilidade, sem medo, que comprometa, né, a nossa estrutura física. A gente pensa logo em termos físicos. A própria definição desse vocábulo nos traz essa ideia, né? É dito lá no dicionário que segurança é estabilidade, é firmeza, né? É um estado, uma condição de quem não precisa evitar perigos, né? Porque tem a segurança.
Então, dando toda essa ideia de segurança no âmbito físico, né? Boa tarde, Elô Paisano, seja bem-vinda. E então, mas Joana aqui ela vai tratar dessas ideias, mas relacionando com a questão psicológica, né? Que é o que ela faz, né? Nos traz no nosso psiquismo, como é que nós atuamos dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos em relação à segurança. Então, a proposta dela é nos mostrar justamente os fatos, né, que colaboram com a nossa insegurança na nossa atualidade e, ao mesmo tempo, apresentar a figura de Jesus como sendo o guia, o modelo, o exemplo que nós devemos, né, de seguir, de pensar, de nos ter como o guia que ele é, o nosso modelo, diante de qualquer situação que enfrentamos, né? Porque ele é aquele modelo mais perfeito que esteve entre nós e que sabia de todo esse momento difícil que nós iríamos passar, né? Tanto que ele falou: no mundo tereis aflição. Mas logo em seguida, eu gosto muito desse outro pedacinho que ele fala, mas tem de bom ânimo, né? Está registrado lá no Evangelho de João. Então, ela diz que, face a nós estarmos vivendo num planeta de provas e expiações, tudo isso é muito difícil, essa conquista dessa segurança em todos os âmbitos que nós, certamente, almejamos. Não é? E ela vem falar para nós, lembrando, né, que essa segurança é difícil, mas ela pode ser o quê? Conquistada. Porque a segurança ela é uma construção de valores, construção de ações, de atitudes perante nós mesmos e perante o outro. Aliás, toda construção, nós dissemos agora que a segurança é uma construção. Então, toda construção ele exige o quê? Esforços, empenho, desejo de fazer o melhor, compromisso, comprometimento. Tudo isso são valores que nos ajudam, que colaboram, né, à construção da segurança. E quando ela afirma que é uma conquista difícil, por quê? Porque nós vivemos nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, e dentro do processo evolutivo ele irá certamente nos oferecer dificuldades, obstáculos, né? E vai exigir de nós o quê? Esforços, né? Esforços árduos perante esses obstáculos, perante as lutas que nós vamos encontrar, né? Então, ela continua dizendo para nós que, igualmente, essa dificuldade do planeta em que nós vivemos, a nossa constituição física, a nossa constituição somática também é frágil. Ela é sujeita a muitos fatores que agridem, que proporcionam estados transitórios de harmonia, né, alterados certamente por desgastes, desajustes, renovação constante, né, de peças nessa constituição, né? E a gente sabe que realmente nós somos frágeis, né? Ora, estamos sujeitos a uma série de consequências oriundas dessa psicosfera, né, pesada que nós mesmos construímos em nosso pensamento, em nossas atitudes. Em cada momento nós estamos trabalhando nessa construção, né, da psicosfera, do ambiente espiritual que nós vivemos. Ou seja, diante disso, nós estamos sujeitos também a inúmeras situações, como as pandemias, a pandemia que nós vivenciamos agora, durante 2 anos, né? As renovações constantes, aos desequilíbrios, estamos sujeitos a esses fatores que nos agridem, né? Como ela nos diz, e justamente por essa falta de harmonia, desses estados transitórios, né? Que nós caminhamos na nossa jornada. E ela diz ainda, né? No ponto de vista emocional, agora ela vai falar, né? No ponto de vista emocional, ela falou no ponto de vista físico, ela vai falar no emocional.
As heranças que jazem no espírito, responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias que se sucedem umas às outras até o momento de libertação. Então, o que ela quer dizer aí para nós? Que nós não conseguimos ter o controle de tudo, né? Essa falta de controle que nós não temos pode gerar em nós a insegurança, o medo e outros fatores psicológicos aí que vão surgir, como ela nos diz, né, a todo momento, em forma de angústia, de alegria, né? Ora nós estamos bem, ora nós estamos felizes, otimistas, ora estamos frágeis, ansiosos, inseguros, com medo de uma série de situações que nos preocupam, que nos deprimem, né? Basta nós conversarmos com as pessoas, nós percebemos essa oscilação, né? A questão do medo, a questão da insegurança, certamente, porque o medo é a primeira situação que vai dar toda essa insegurança, né? E isso tudo nos deprime, nos muda de, digamos assim, de humor, de estado, né? Estado psicológico, né? E isso tudo vai nos atingir de forma cotidianamente, né? Raramente nós temos o equilíbrio de estarmos mantendo aquela nosso estado, né, de espírito, digamos assim, numa forma harmônica, né? Devido a toda essa gama de pensamentos, de sentimentos, de ações praticadas, porque também trazem resultado para o nosso psiquismo, que atinge, imagina toda a humanidade mergulhada nesse fluido cósmico universal, respirando esses sentimentos muitas vezes negativos, pensamentos deprimentes, notícias que nos chegam, tudo isso vai agredir o nosso psiquismo, tudo isso é responsável, né, por essas emoções desequilibradas que nós estamos sujeitos. Mas vamos ler mais um pouquinho. Depois eu vou ler aí o que vocês estão colocando, viu, Alex? Além disso, o estágio moral, ela vai falar, né, em que transitam os indivíduos, não lhes tem permitido liberar-se dos seus instintos agressivos, que os levam às neuroses, às paranoias, às enfermidades, à violência. Então, nós não podemos esquecer que nós somos espíritos e, como espíritos, nós estamos saindo dos estados primitivos, sim, né? Porque ontem tudo isso, e ainda hoje, imperava, e ainda hoje impera em nosso psiquismo. Ainda trazemos muitas mesclas, né, desses sentimentos agressivos que estão lá nos nossos instintos, né, primitivos da nossa caminhada aí. E trazemos uma carga bastante acentuada desses sentimentos e emoções, né, que estão no nosso psiquismo. E nós sabemos que somos espíritos milenares. Já paramos para pensar nisso? Que estamos em trânsito na Terra, nessa ida e vinda do mundo espiritual para o mundo físico, trazendo as nossas mazelas, as nossas situações, as nossas defesas e não dando conta de educá-las numa encarnação, retornamos ao mundo espiritual com uma necessidade, as injunções reencarnatórias que nos fazem retornar à Terra, trazendo essas situações ainda animalescas que nós trazemos, né, no nosso ego, no nosso instinto de defesa, tudo isso desenvolve dentro de nós uma imensa carga, né? E ela diz, então, que indivíduos que não lhes têm permitido, né, transitam os indivíduos, não lhes têm permitido, quer dizer, esse estágio
que nós transitamos não tem permitido nos liberarmos desses instintos de uma vez só. Então, quantas encarnações nós precisamos para estarmos trabalhando essas neuroses, essas paranoias, essas enfermidades mentais, né, que retratam em quê? Em agressividade, em violência na sociedade, né? Por isso, a Joana mesmo diz que nós somos todos doentes, né? E nesse grande hospital, todos nós somos doentes, as doenças morais que nós trazemos de ontem, né? Então, por isso, nós estamos envolvidos nessas circunstâncias ligadas aos vícios de toda a ordem, aos crimes, né? Cada um no seu patamar evolutivo aí. E estamos nessa constante transformação, na busca de quê? Da construção do homem novo, que um dia nós seremos, mas, como ela mesma diz, essa possibilidade ainda é remota, porque nós não sabemos quando, né? Mas o caminho evolutivo para o espírito nós sabemos que é árduo, né? E se a gente for lá no Evangelho, no capítulo 3, quando fala da Terra, né? O item 13, nós vamos ver lá que Santo Agostinho nos traz aquela mensagem maravilhosa, né? E no final ele diz que a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo. A gente vê aí, né? Quantas pessoas capazes, inteligentes, né? Trazendo no seu intelecto toda uma gama de possibilidades, de capacidades, né? Mas ele diz, né, depois disso, que a gente sabe que a Terra não é destinada a espíritos primitivos, mas trazemos as nossas ainda condições primitivas de ontem. Então, as qualidades que esses espíritos trazem são a prova de que eles já viveram em vários momentos, em várias existências. E, com isso, também trazem, além dessa capacidade, traz os vícios, né? E que todos nós estamos propensos. Os vícios, quando nós falamos, não é só os vícios que nós ingerimos ou que utilizamos, mas aqueles vícios que estão dentro de nós, que é o egoísmo, a maledicência, né? O julgamento, a crítica, a vaidade, o orgulho, que nós trazemos muito nítido ainda em nós. Então, Deus nos coloca nesse mundo ainda tão imperfeito para nós experimentarmos aí, né, através do nosso trabalho árduo, as situações dificultosas para nós mesmos, né, vivenciarmos. Então, vamos prosseguindo. Multiplicam-se, em consequência, os crimes com celeridade incontrolável, ao tempo em que os mecanismos de repressão igualmente se tornam desumanos, tornando o mundo todo uma imensa arena na qual se digladiam as forças antagônicas em belicosidade incessante, volumosa. Então, os crimes estão aí, né? Quando a gente fala de violência, a gente se reporta também aos crimes, né? Às situações mais drásticas. E qual é o tratamento para isso? Tratamento, às vezes, que são desumanos, tornando o mundo, ela diz, todo uma imensa arena, né? No qual se digladiam as forças antagônicas em belicosidade incessante. Então, a gente vê aí que nós ainda não estamos nos vendo como esses espíritos milenares de ontem, né? A humanidade ainda não tem condição de se ver dessa forma. E Santo Agostinho ainda vai dizer, naquele trecho que a gente estava lembrando, que a Terra ela nos oferece dos mundos, né? Um dos tipos de mundo expiatórios, que a gente sabe que tem vários, e onde estão que albergados os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então vejamos aí quem são os espíritos que habitam a Terra. Todos nós que ontem nós erramos, hoje nós já estamos com
olhar para a vida, mas existem muitos na nossa retaguarda. Então, esses são os motivos da nossa instabilidade, da nossa falta de controle, que geram em nós as preocupações, o medo, né? E não podemos deixar de falar do medo, porque é ele que nos causa tantos desequilíbrios que, às vezes, nem mesmo nós temos a consciência disso. Tudo isso resultado dos nossos atavismos, das nossas ações do passado, dos crimes que nós cometemos ou fizemos parte, né, com os nossos julgamentos, como acontece ainda nos dias de hoje. Quando acontece algo muito grave, que vem nos noticiários, a gente, às vezes, não fala, mas pensa ainda situações que sabemos que não são condizentes com o que Jesus nos ensina, né? Então, tudo isso está lá no passado, que renasce em contínuas investidas no nosso íntimo, né? Principalmente quando nós damos guarida a esses sentimentos, mantendo a autopiedade, né? Ou então agindo com indiferença, achando que nós estamos num patamar diferente, nós não pensamos assim, né? Que nós nos achando melhores, então nós estamos correndo o risco de estarmos sendo envolvidos por eles, né? Porque toda pessoa que se apresenta muito segura em um momento, daqui a pouquinho ela pode demonstrar a sua falta de segurança, a sua desestabilidade. Por quê? Porque são facetas, né, que estão no nosso psiquismo. No mesmo momento que nós nos mostramos muito fortes, nós podemos mostrar a nossa insegurança. Isso faz parte, né? Então, essas são as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, né? Suscetíveis aos nossos estados emocionais em desequilíbrio. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, mas fulano parece tão seguro, tão dono de si, né? No entanto, ora, todos nós somos suscetíveis. Daí a necessidade de orar, de vigiar, que Jesus nos orientou, né? Para que nós possamos estar sempre renovando os nossos propósitos, né? Renovando, relembrando esse compromisso que nós assumimos hoje com a nossa evolução espiritual, né? Vamos, então, caminhando aqui. Vamos ver aqui o que vocês estão falando, que eu estou vendo aqui que a tela está cheia. O Alex diz que estamos inseridos numa psicosfera mental doentia e mais as alterações climáticas e várias pragas ambientais diante que o próprio homem, né, busca essas situações inconsciente da sua destinação, da sua origem. O homem se torna esse desbravador no sentido negativo às vezes, né? Trazendo a problemática para nós mesmos, né? O que nós estamos vivendo hoje. Isso mesmo. A Lina coloca que muita ansiedade temos vivenciado em nosso dia a dia, pondo nossa saúde em geral em grande risco. Sim, a ansiedade ela traz para o organismo, né, várias oscilações na própria pressão arterial, né, que são mecanismos, que são sintomas, né, dessas situações que nós vivenciamos, né? Que nos deixam ansiosos, nos deixam com medo, nos deixam oscilantes, né? E estamos sujeitos ao que a Joana fala lá no início, por isso ela diz que nós somos frágeis. E ela diz, cada tarefa tem seu momento certo, com certeza. Também o Alex diz aqui, em relação ao que o homem está fazendo atualmente, né? Uso desenfreado da exploração mineral, enfim, são assuntos, né, Alex, que a gente sabe que fazem parte da nossa atualidade e que só vão resolver quando o homem tiver consciência de que ele é filho de Deus, né, que ele vai dar conta de todo esse ambiente que ele vive, né, e isso é muito sério porque causa mal não só a nós, mas a toda a humanidade. São crimes ambientais, né? Então, só mesmo, como por isso ela diz, né, que essa mudança aí
é remota e difícil, né? Devido ainda à ignorância no sentido do conhecimento espiritual do homem, né? A palavra muitas vezes são armas, principalmente nas redes sociais, incitando a discórdia, a violência e muita vulgaridade. Nossa, Lina, como você tem razão. Hoje as armas são diferentes, né? Nós instilamos o nosso ódio, a nossa antipatia, verbalizamos os nossos sentimentos deletérios através desses órgãos, né? Que, se nós não tivermos vigilantes, nós somos tragados ali, né? E vai todo por água abaixo aquilo que nós estamos querendo construir no nosso dia a dia. Por isso que é um ambiente muito perigoso, aonde nós devemos estar, porque faz parte do mundo, mas nós precisamos estar muito atentos. E vou te dizer, até mesmo no WhatsApp, nós temos que usar com muita atenção, pensar no que vamos escrever, pensar no que vamos concordar, né? Porque estamos expostos a uma situação muito delicada. O Alex ainda falando dessas situações lamentáveis, é verdade, Alex, nós temos que trabalhar imbuídos do ser, né? E não o ter. E ainda nos nossos dias, esse sentimento, essa ideia, essa compreensão do ter ainda está muito distante da realidade, né? Porque esse ser melhor, né? Esse ser está ainda ligado à questão do ter. É preferível ter, porque o ser não traz ao homem de hoje, às pessoas, né, essa segurança que a questão da posse traz. Né? O poder, a posse, o ter, isso tudo revela muito a questão das nossas fragilidades que vão sendo embutidas, né? E vão sendo utilizadas como máscaras através desse poder, entre aspas, porque a vida é transitória, tudo passa, né? A Lina coloca aqui, né, da qualidade, nos fala da qualidade moral do homem através do verbo. Sim, ela nos incita, né, a buscar isso, a trabalhar isso, a construir isso. E é essa beleza, né, da fala de Joana. Pois é, o Alex, tem muitas situações que vêm trazer essas reflexões profundas em nosso ser, né? Por isso a gente tem que tirar um momentinho do nosso dia, da nossa semana, para nós trabalharmos, né, o nosso aprendizado com Jesus, refletirmos, estudarmos, rever os nossos valores, porque é importante para não nos deixarmos envolver por essas situações, né? Porque estamos no mundo, mas, como diz Paulo, não somos do mundo, já temos um compromisso com Jesus. Né? Vamos ler aqui o Júnior, Jair Júnior, diz que está em constante aprendizado e estudos. Ele diz que são essenciais para a compreensão do universo em que vivemos. Estou me interessando cada vez mais por compreender o Espiritismo. Muito bem, Jair. Todas as religiões, todas as doutrinas são boas, né? Conduzem o homem a Deus. Mas a doutrina espírita ela vem nos falar da nossa origem, da nossa destinação, né? E isso nos traz uma responsabilidade, ao mesmo tempo, nos abre uma gama de possibilidades que, como filhos de Deus, nós podemos, né? Ele nos dá essa possibilidade. Então, que seja bem-vindo aos estudos, seja onde for que você estiver acompanhando, venha acompanhar conosco, né? Lá no nosso canal tem toda uma lista de trabalhos que são feitos semanalmente. Você pode estudar à vontade conosco, será muito bem-vindo. Então, continuando aqui, porque o nosso tempo não para, né? Ela diz, né, sobre o mercado do sexo, das drogas, dos vícios em geral, que vem enlouquecendo as populações, vem trazendo essa insegurança do homem,
né, que se torna um fenômeno quase normal, enlouquecido por esse poder transitório, ilusório, né, que os vícios, que a droga oferece, né, ilusório, né, e todos tentam conviver com ela, acostumar-se, quase aguardando a vez de cada um ser agredido. Ela está falando aqui da violência, né, da questão dessa população enlouquecida, né, e a insegurança que chega através disso, e que nós ficamos aguardando. Em qualquer momento, pode ser nós que seremos aqueles agredidos no sentido, né? E ela diz, instala-se essa insegurança no íntimo, né? Juntamente com a desconfiança e todo um séquito de famanazes. Famanazes, ela diz que são proezas, são as influências, né? Isso tudo aí que as redes sociais nos passam, essas influências perniciosas, né? E que segue dominando pouco a pouco as paisagens psicológicas do homem. Veja bem, então nós somos envolvidos, nós somos pegos, né? Não de surpresa, mas por invigilância nesses momentos. Então precisamos estar atentos, né? E quando nós estamos inseguros por alguma questão que nos chega, quando nós estamos oscilantes, ficamos mais vigilantes ao nosso redor, porque nós somos a tendência a nós nos recolhermos em nós mesmos. Então, pode ser um momento difícil nos dois níveis, né? E sendo colhido aí de surpresa, sendo dominado por essas paisagens psicológicas que ela nos fala. Então, uma situação, uma circunstância que advém, por exemplo, sobre a nossa família, sobre um amigo próximo, sobre alguém que nós conhecemos, pode nos deixar abatidos diante de uma situação e nos sentirmos vulneráveis, frágeis, né? Como ela nos disse antes, né? Onde a nossa alegria se esvai, vem uma tristeza, ficamos preocupados. E é nesse momento que nós devemos acender o nosso alerta, estarmos atentos. Por isso a questão que Jesus nos fala, né? Orai e vigiai. E nos perguntarmos, mas por que eu estou me sentindo dessa forma? Que sentimento é esse que passa pela minha ideia, né? Por que eu estou frágil? Que sentimento está me envolvendo? Isso é importante para que nós não sejamos envolvidos, né? Às vezes, uma noite mal dormida, preocupações, tantas preocupações que vêm ao longo da noite, que nos tiram o sono, tudo isso é um momento de nós estarmos buscando a oração, que deve ser aquela companhia constante. É na oração que nós podemos conversar mesmo em voz alta com o nosso amigo espiritual, reconhecendo ali a nossa fragilidade diante daquele problema, né? Que nós estamos detectando, que nós estamos sentindo. Falar do problema em voz alta com ele, dentro do nosso quarto, não é? No momento onde nós pedimos ajuda, todos nós podemos fazer isso, né? Porque quando nós pedimos ajuda a um amigo espiritual, ele nos ouve, ele nos ouve. São os próprios espíritos que nos dizem: não há oração sem resposta. É claro que nós temos que estar atentos para a resposta que vamos receber, porque nem sempre ela vem daquela maneira, né, com aquela configuração que nós queremos. Então, prosseguindo aqui, ela vem dizer, né, que, compreendendo todo esse primitivismo em que a humanidade se debate nesse tempo, Jesus, né, agora ela vem mostrar Jesus, né, como é que ele agiu. Percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Por esta razão, previu as catástrofes, as hecatombes que as criaturas desencadeariam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, vejam bem,
que se imporiam. Nós que nos impomos, né? Às vezes são os tormentos voluntários. Aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo no sermão profético, né? João, que vem falando também sobre isso. E está lá esse sermão profético, né? Lá em Marcos 13, de 1 a 7, e tem várias etapas, e nós colocamos aqui, por exemplo, nesse trecho ele fala do fim, ele fala do princípio das dores, da grande tribulação, e ele vai falando. E os discípulos perguntam, né, quando isso aconteceria, e Jesus fala: tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim, né? E a gente vai usar isso contextualizando com o que Kardec mesmo nos traz, né, lá na Gênese, né, quando ele fala da regeneração da humanidade, né, que ele fala lá na Gênese, no capítulo 17, ele vai falar sobre esse sermão profético, né? Quando Jesus anuncia tudo isso, nesse discurso que ele faz, prevendo que situações que caracterizariam os períodos de transição que nós estamos passando. Nós estamos aí num momento, né, importante, e que é um momento de regeneração da vida planetária. Tudo isso que o Alex estava falando aí, essas colocações que vocês estão falando, Jesus previu isso lá naquela época, em formas diferentes, porque a realidade hoje nossa é diferente. Mas ele previu várias situações e disse para nós: tudo isso vai acontecer, mas não é ainda o fim. Então, nós estamos nessa transformação constante. E os espíritos nos mostram isso. Quando nós estudamos lá a lei de destruição, no livro dos espíritos, né, que Kardec coloca aquela pergunta: é lei da natureza, né, a destruição? E os espíritos dizem que preciso é que tudo se destrua. Destruir aí, nós vamos substituir, né? Se transforme para renascer, para regenerar, porque o que nós chamamos de destruição não passa de uma transformação, diz os espíritos, que tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Renovação, melhoria dos seres vivos. Então, através dessas transformações, nós vamos nos libertando de nós mesmos, nós vamos mudando os nossos valores antigos, né? Então, isso é muito lindo, porque Jesus sabia desses momentos difíceis, desses acontecimentos funestos, dessas situações duras para nós vivenciarmos hoje, né? E lá na Gênese, nós vamos encontrar, depois vocês podem ler, né, sobre esse esclarecimento que Kardec nos traz, muito importante, que vem assim, né, encaixar no nosso momento atual, que nós ouvimos tanto falar, que nós estamos no momento de transição. Transição é que nós estamos nessa passagem, né, de transformação do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nessa transição, é como se nós estivéssemos em obra, né? Numa grande obra. Então, essa reforma, né? Que vai lentamente, ainda temos muito a vivenciar. Então, ela continua dizendo que Jesus ofereceu uma perspectiva de paz. Ele afirmou tudo aquilo no sermão profético, mas ele, em seguida, ele oferece essa perspectiva de paz. Aquele que perseverar até o fim, aquele que tiver a responsabilidade, que tiver o compromisso, né, comigo até o fim, será salvo. E essa salvação aqui, ela esclarece de uma maneira muito lúcida. Ela diz que a salvação aqui deve ser tomada como um estado de consciência, uma forma de olhar, um olhar de consciência tranquila, de olhar para dentro de nós mesmos, de descobrir em nós quanta possibilidade, quanta potencialidade nós trazemos no nosso mundo interior, né?
Ela diz isso, olha, de autodescobrimento, em que o mundo interior assoma, governando os nossos impulsos desgovernados, desordenados de ontem e harmonizando o indivíduo que quer mudar hoje, o indivíduo que tem consciência disso. Isso é a salvação, na definição da nossa benfeitora. Então, ela continua dizendo: salvo está aquele que sabe quem é e que veio fazer o que veio fazer nesse mundo, como realizá-lo, confiante, né? E confiante se entrega, confiante, ele se entrega à realização do compromisso estabelecido. Olha que belo que ela vem nos trazer, né? Então, salvo está todo aquele que tem condição de saber o que veio fazer aqui. E nós nos lembramos de um trechinho na mensagem de Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, que diz para nós, na mensagem 68, que ele diz que a criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina. É o autoconhecimento. Então, ele diz que faz-se necessário a criatura examinar-se, emergir da animalidade, erguer-se para senhorear o próprio caminho. Veja só que lindo também que Emmanuel nos fala, que vem de acordo aqui com o que ela está falando. Aquele que sabe quem é, né? Aquele que sabe que é um espírito imortal, criado por Deus, que tem as suas potências divinas dentro de si, que veio aqui para fazer no mundo o que ele puder fazer de melhor, e ele vai saber como realizá-lo, porque ele está dentro de um planejamento divino, ele confia, ele se entrega à realização desse compromisso que ele assumiu, que ali está estabelecido. Então, o que isso diz respeito à responsabilidade que nós temos com estar aqui encarnado, né? Então, ela diz, a responsabilidade faculta-lhe a segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Relativa porque nós não vamos mudar o mundo dessa maneira, mas nós podemos mudar a nós mesmos, podemos acelerar o nosso progresso, né? E ela continua: da mesma forma, a segurança pessoal coletiva, essa segurança que nós queremos em âmbito social, resulta do grau de comprometimento do indivíduo com ele, o que nós falamos antes, com ele mesmo. São ações, são atitudes que nós temos, somos responsáveis em relação a nós e ao outro, né? Então, Jesus, ela continua dizendo de Jesus, atestou a segurança que o caracterizava em todos os momentos, por estar comprometido, sem restrições. Jesus estava comprometido com a lei de amor que ele veio trazer, com a missão que ele aceitou, né? Ele, sendo governador do planeta, ele estava comprometido com a sua missão. Então, o que ele propunha? Credes em Deus? Credes também em mim. Ide pregai, né? Ide pregai a todas as nações, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então, ele coloca aí várias condições para nós também estarmos diante desse comprometimento. E ela diz, inúmeras vezes, o seu comprometimento com a verdade desvelava-lhe a segurança que o sustentava. Então, a gente vê que quando nós estamos comprometidos com uma determinada ação, uma determinada tarefa, nós temos segurança daquilo, porque nós estamos imbuídos de confiança, nós estamos acreditando naquilo que queremos fazer, né? Nós estamos confiantes. Então, o comprometimento dá segurança. Guardemos isso, né? Sem demonstrar agressividade ou teimosia, a sua certeza, a certeza de Jesus, era tranquila. A sua determinação era imbatível. Jesus, em momento algum, se mostrou oscilante diante de uma. Ele fazia dava aquele olhar e era assertivo, né? Então ela diz que a segurança de Jesus acalmava
aqueles que lhe apoiavam, aqueles que confiavam nele. Não era assim que acontecia? Aqueles que iam buscar a cura, que iam buscar a aquela situação qualquer que quisessem resolver, buscar o aconselhamento, como ele fazia com os apóstolos após as suas falas, né? Jesus acalmava, Jesus lhes dava confiança através da sua fala mansa, né? Cheia de amor. E nós colocamos aqui uma figurinha, né? Que é Jesus perante Pilatos, que nós achamos, sempre nós reportamos a essa cena, porque nós achamos que é uma cena que vem mostrar essa tranquilidade, tudo isso que Joana está falando, essa segurança, esse compromisso que ele veio, aqui veio, né? Ele sabia a que veio, como Emmanuel nos fala. Então, ela diz, sempre tranquilo, irradiava essa segurança, que mimetizava quantos se lhe entregavam, até mesmo diante do martírio que enfrentavam com desassombro. Então, ele era íntegro, lúcido, não é? Por isso ele agia com segurança, ele sabia que veio. Então, diante daqueles que o acusavam, diante daqueles que estavam ali querendo menosprezá-lo, eles ficavam, né, sem ação, porque Jesus era ele mesmo, ele era íntegro, ele irradiava essa segurança. Jesus ensina como deve o homem lograr a sua evolução psíquica, ou seja, a sua evolução espiritual, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o que demanda tempo. Então, a nossa evolução espiritual ela vai sendo trabalhada aos poucos, quando nós vamos adquirindo esse amadurecimento, essa maturidade espiritual, sabendo quem somos, a que viemos, refletindo sobre isso, porque não é só nós sabemos que somos espíritos imortais, mas nós penetrarmos nesse pensamento, né, através desses espíritos que vêm nos elucidar, para nós percebermos quão grande nós somos, como Deus nos fez perfeitos, como Deus nos fez em condições de atingir esse grau de perfeição relativa que Jesus nos propôs, né? E por isso Jesus não apresentava, né, receita salvacionista, não apresenta, ou simplista, numa ocasião. Por exemplo, se nós conhecermos a doutrina espírita, toda a doutrina espírita, todo o evangelho de Jesus, estaremos salvos, né? Aqueles salvos, entre aspas. Não, essa salvação é essa construção desse homem novo, né? A mudança de atitudes, a mudança de valores, valores que sejam consistentes, que tenham, que nos deem essa liberdade, né, de agir. Antes, propõe o amadurecimento pelo esforço constante. Então, em vez dele oferecer essa salvação, né, essa salvação, digamos, simplista, ele propõe o amadurecimento do ser, né, de nós todos como espíritos, pelo esforço constante. É por isso que nós precisamos nos esforçar constantemente para crescermos para a luz, né? Porque somos a luz do mundo, né? Através de Jesus, do conhecimento que ele nos oferece, mediante avanços e recuos para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Então, Jesus é a luz do mundo, e ele diz para nós, vós sois luzes, deixe brilhar, né, a vossa luz. Nós temos que deixar essa luz brilhar, que é o nosso, esse nosso interior, né? Saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que lhe faculta a vitória. Saber aguardar, mas sempre nos esforçando. Isso aí também é uma afirmação para nós termos no nosso entendimento. Olha só, saber aguardar com esforço é uma lei que faculta a nossa vitória. Não sabemos quando, mas ela virá.
E aí nós lembramos, né, aqui no final, daquela mensagem, aquela passagem de Jesus da casa sobre a rocha, né, porque ela vem dizer, desejando segurança na vida, busca Jesus e ele confia os teus planos. Faze a parte que te diz respeito e não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem distantes. E aí nós lembramos, né, quando ele conta aquela história do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o outro que construiu, né, aquele nécio, aquele desatento, lá na areia. Né? Fez uma casa linda na areia e o outro fez uma casa na rocha. Isso representa a nossa confiança em Deus. Né? Como é que está a nossa confiança em Deus diante dos desafios que a vida nos propõe, né? Nós vemos sempre duas escolhas à nossa frente. Se a gente parar para pensar, a vida sempre nos mostra duas formas de nós escolhermos. Uma boa, uma má. Né? Se nós estivermos atentos, nós vamos saber fazer a escolha certa. Né? E eu acho esse ensinamento de Jesus perfeito para nós estarmos refletindo como é que nós podemos nos esforçar para viver uma vida edificante, para termos o sentido da nossa vida plena, trabalharmos o objetivo da nossa encarnação, construindo essa casa que é a nossa vida, a nossa fé, a nossa crença sobre a rocha, sobre valores sólidos, né, que vão nos dar sustentação, vão nos dar aquelas respostas certas, né? Se nós estivermos atentos, imbuídos de bons propósitos, nós vamos saber retirar, naquele momento certo, os valores necessários para as nossas escolhas, né? Para os nossos momentos de oscilantes, para os nossos momentos de fragilidade. Vamos tê-los? Vamos ter. Mas nesse momento nós estaremos com a nossa luz acesa e darmos aquele clique, pararmos para pensar, não, eu preciso orar mais, eu preciso falar com Jesus da minha necessidade de que eu me fortaleça através de tudo isso que eu já sei, mas eu preciso de algo mais que só Ele pode me dar, que é essa presença de Jesus na nossa vida, nas nossas decisões, né? Que nunca é demais pensarmos em Jesus. Isso não é piegas, não. Isso é uma coisa lúcida daquele que quer caminhar com Ele. Né? E olha só que lindo que Joana vem dizer. Retempera o ânimo e persevera. Estás frágil? Estás oscilantes? Retempera o ânimo, persevera. Então, que nós possamos perseverar com esse Jesus amigo, esse meigo rabi, que vem a todo momento nos mostrar, nos dar condições de nós superarmos as nossas oscilações, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Mas com Jesus, nós conseguiremos sobrepor qualquer dificuldade. E ela termina dizendo o seguinte: a segurança te virá como efeito da paz que te luarizará o coração. Esse termo é um termo belíssimo, luarizará. Lembrando que a lua, ela clareia, aquela lua cheia, né? Ela clareia todos os pontos do céu que nós, às vezes, numa lua clara e linda, nós vemos como se fosse dia. E ela propõe que isso aconteça no nosso coração, ou seja, vai nos dar as respostas necessárias, vai nos estimular para as lutas, vai nos trazer aquele momento de frescor na nossa alma e nós sairemos restabelecidos, fortalecidos, prontos para qualquer embate. Então, que Jesus nos abençoe, que Joana de Ângeles possa também estar percebendo o nosso desejo de caminhar com ela, né? Frente aos obstáculos, frente às dificuldades, mas firmes nesse propósito, porque essas elucidações que ela nos traz são muito lúcidas para o nosso coração, muito úteis ao nosso aprendizado.
Que Jesus nos abençoe. E deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu falei muito e esqueci aqui de olhar. Bom, acho que só tem aqui vocês agradecendo, né? O Alex diz que é um convite, né? Joaninha nos convidando. É maravilhoso, né, Lina? Maravilhoso. E assim nós vamos prosseguindo, sem medo, sem temor. Vai sentir segurança? Às vezes iremos sentir, mas vamos sair dela rapidinho, né? Lembrando que Jesus está pronto a nos ajudar. Gente, que vocês também sejam luarizados, né, por todo esse sentimento que Joana vem trazer para nós. Eu vou ler o resto aqui, vou chamar o Lúcio para fazer companhia aqui para nós, que ele está aqui. Hoje ele ficou quietinho. Eu estou aqui me sentindo luarizado. Luarizado. Esse verbo é lindo demais, né? E, aliás, nós estamos com lua cheia, né? Ah, é? Não reparei, Lúcio. Tá vendo? Ontem estava maravilhosa. Você está falando assim, eu estou lembrando de ontem, quando eu estava chegando em casa, olhando para o céu. Né? Você que está no campo, você pode verbalizar isso que eu estou falando. O que a Débora está dizendo, né? Ela está agradecendo por esse trabalho do canal Espiritismo.net, né? Nós é que agradecemos a vocês por estar aqui conosco, né? Numa tarde de domingo, mas estudando juntos, né? Muito bom. O resto é tudo agradecimentos. Eu também estou muito gratificada a vocês. A Sheila coloca aqui, Sheila Marques, colocando aqui várias colocações, né? E que vocês possam perseverar, né? Diante todos nós, eu estou falando vocês porque eu já estou nesse trabalho, eu já estou revestida desse desejo de acertar há muitos anos, mas a gente está sempre querendo trazer mais, né? Para aqueles que, como diz Emmanuel, é necessário acordar, aquela mensagem que eu falei dele, né? É a mensagem mais linda que eu acho do Pão Nosso, né? A mensagem 68, que ele chama necessário acordar. E precisamos, né? Acordar mesmo. Lúcio, diga alguma coisa para nós encerrar. Primeiro lembrar aqui, né? A Débora colocou ali, né? Que nós estamos chegando no final da primeira das 17 obras, né? Da série psicológica. Isso. Sim, já estamos nos preparando para iniciar o Homem Integral, que é a próxima obra da série psicológica, né? Então já estamos agitando para colocar lá o fundo, os slides. Que bom. A vinheta, já estamos correndo atrás, né? Larissa está trabalhando para a gente ali. Gente, esse capítulo, né, como todos os outros aí, né, ele dá aquela reflexão para a gente, né, que a Joana vai direto do ponto nosso, nas nossas aflições. E eu achei interessante, até quando eu falei em segurança, você vem trazendo para a gente muitas vezes quer uma segurança física, quer morar em condomínio fechado, quer morar afastado dos outros, quer se afastar das pessoas. E a Joana nos convida o seguinte: olha, é você mesmo. Nós conosco mesmo. Você se isolando, você não vai sentir seguro. Porque a verdadeira segurança é conhecer a si mesmo. É linda essa parte, né, dela colocar aqui. Olha o que você tem que fazer e vamos fazer. Não lutar contra o que a gente tem que fazer. Né? É verdade. E nós estamos vivendo muitas inseguranças, né, gente? Que bom que a Joana dá esse refrigério, gostei desse termo, ela luariza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? É isso, a Dítima falou que tem que trabalhar, né, Dítima? A gente não pode perder tempo, não, né? É a missão, né? É a missão, né? E isso nos dá o quê? Segurança. Mas ele trabalha com alegria, Dítima, isso é mais importante. Vai ter que ser, né? Quando a gente trabalha com alegria, o trabalho nem pesa. Como diz André Luiz, né? Quando você trabalha com alegria, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. Então é isso, gente. Vamos lá. Acho que é isso mesmo que coloca lá no sinal verde, né? Isso mesmo. Então vamos orar, né, gente? Agradecer. Lembrando, né, que já começou aí o pessoal da mocidade. Quem é mãe, quem é avô, tio aí, gente. O tema de hoje do grupo da família aí
é a importância de se falar do anjo da guarda para as crianças, olha só. Né? Lembrar da nossa mamãezinha aí, né? Eu, pelo menos, lembro dela me ensinando a orar para o anjo da guarda. Então, gente, ó, às 20 horas, e aí? Daqui a pouco tem o Fala Boa Portunete também aí, né? Ontem nós tivemos o Quincas e o Eto aí no Parábola de Jesus, e hoje, gente, tem eles aí também numa entrevista muito legal. Então, sempre tem coisa boa para a gente aprender. E a gente já deixa convidado vocês aqui também para as 22 horas o nosso trabalho da vibração. Quem puder, né? E quiser, 22 horas, de 22 até as 22h30, né? Porque nós temos muito que agradecer, não é mesmo, Diedma? Né? Boas vibrações para você, minha querida, que passou esse sufoco com o Maurício aí. E que bom que deu tudo certo, né? Deu tudo certo. A segurança na doutrina, a segurança em Jesus, a segurança. Nós que vamos para o nosso lado aqui, né? A segurança pedido do doutor Bezerra de Menezes, né, Diedma? Que maravilha, né? E é isso, gente. Então vamos agradecer. Agradecer. Vamos buscar, nesse momento, luarizar os nossos pensamentos. E quem puder depois, dá uma olhadinha no céu, vê se acha a lua cheia, bonita. E vamos aproveitar esse termo que a Joana trouxe para a gente, luarizar. Aquela luz suave da lua, aquela luz que não queima, aquela luz que não cega, mas aquela luz que ilumina o caminho e nos dá o quê? Segurança para seguir em frente. Gratidão, Joana de Ângeles. Gratidão ao médium Divaldo Pereira Franco. 95 aninhos, continua firme aí, divulgando a doutrina. Gratidão à equipe espiritual de Caibachudo. Gratidão à nossa querida Thelminha, que fez esse estudo tão cheio de energia que nos contagia também. Obrigado, Senhor Jesus. O nosso sentimento é de gratidão por termos reencarnados nessa época. E por tu, Senhor, se nos permite dizer assim, nos ter permitido conhecer a doutrina espírita. Por termos reencarnado nesse país tão complicadinho, mas que disseste que é coração do mundo, pátria do Evangelho, e que cabe a nós, Senhor, luarizando os sentimentos, buscando a segurança que só vós nos ensina, seguirmos em frente. Obrigado por tudo, mestre querido, é por isso que em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos a permissão para dar por encerrado esse nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Semana que vem tem mais, gente. Ó, Jesus e sofrimentos. Eita! Né? Insegurança, viu a segurança. Agora vamos ver o sofrimento, vamos ver o que Jesus está falando aí nas reflexões de Joana. Gente, beijo no coração. Um abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos nós e até mais, se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso aí. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central
Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser.